tarde, hoje é quarta-feira, hoje é dia de Grêmio, estou aqui com o Sérgio Boas, boa Tudo tarde, bem, Caco, Boas. boa tarde. Nós já vamos para a tela ali, Boas, porque a gente tem o jogo do Grêmio contra o Aimoré, confirmando o Grêmio jogando hoje às 8h30 da noite contra o Aimoré no Cristo Rei. Este é um jogo importante porque o Aimoré vem de uma vitória para o São José. Amanhã o Internacional enfrenta o Pelotas, o primeiro jogo do Internacional no Beira-Rio. Primeiro falar do Grêmio, Boas, o que esperar do Grêmio com essa gurizada que goleou o Novo Hamburgo, foi muito bem. Noite para conferir mais uma vez Matheus Henrique e Jean-Pierre. Legal, Boas. Vamos então direto à nossa central Bandeirantes do Esporte. Hoje com a gente ele, Marcelo Salzano, e os destaques da dupla Grenal. Salzano, boa tarde. Tudo bem, Caco? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. No Grêmio, que joga nesta noite com time reserva contra o Aimoré. Uma das apostas do Renato é em PP. Ele que teve uma grande atuação na goleada na estreia no Gauchão por 4-0 contra o Novo Hamburgo. Ele participou aí do primeiro gol gremista, dando passe para o Juninho Capixaba e marcou o terceiro gol tricolor. Já no Inter, que joga nesta quinta-feira diante do Pelotas no Beira-Rio, primeira partida do time titular na temporada, uma das esperanças é Patrick. Ele é uma peça importante no time do técnico Odair Hellmann, teve um primeiro semestre de 2018 muito bom, uma queda de desempenho no segundo turno do Brasileirão, mas o Odair conta bastante com ele aí na sequência da temporada de 2019. Caco. Bonita camisa, hein, Salzaninho? Ah, gostou? Gostei, tá bonita. Não. Sérgio Boas, só um destaque do Patrick antes da gente falar do Grêmio. Muito bom jogador, tomara que retome o futebol dele. É uma peça importante no time do Odair. Gosto muito do futebol do Patrick. Ok, vamos lá então falar do Grêmio. O Grêmio que enfrenta esta noite a equipe do Aimoré, um grande desafio com o mesmo time, praticamente o mesmo time. Vamos ver que enfrentou o Novo Hamburgo. Vamos ver na reportagem de Marcelo Salzano. A estreia no Campeonato Gaúcho foi a melhor possível. Uma impiedosa goleada sobre o Novo Hamburgo por 4-0 fora de casa. Isso que o técnico Renato Portaluppi está escalando neste início de gauchão, o time reserva. De titular, apenas o goleiro Paulo Vitor. A força máxima do Grêmio no campeonato estadual só deve entrar em campo na quarta rodada contra o São Luís na Arena. O Grêmio busca nesta noite, diante do Aimoré em São Leopoldo, a manutenção do 100% de aproveitamento neste início de gauchão. E para isso, conta com o bom momento de um jovem promissor, lançado nas categorias de base do clube. O atacante PP foi um dos destaques contra o Novo Hamburgo. Participou da jogada do gol de Juninho Capixaba e também balançou as redes. Olha, é uma sensação muito boa, tá, né? A gente sabe que não tem mais aquela pressão, aquele ficar meio acolhido, a gente já chega, conversa com todo mundo. É uma coisa muito boa, nos passa mais tranquilidade para fazer o nosso trabalho durante a temporada. A comparação com o Everton, seguidamente convocado por Tite para a seleção brasileira, é inevitável. Eu sempre procuro aprender bastante com ele, ver os jogos, os treinos dele, ver o que ele tem de melhor, as qualidades, e procuro sempre trazer para mim essas coisas boas. E a gente tem uma amizade boa, converso bastante com ele conversa comigo, me passa orientações, me ajuda bastante. E assim vai o Grêmio, em busca de mais um passo importante para seguir com a hegemonia do futebol gaúcho em 2019. O PP foi muito bem, mas esse negócio de comparação, hein, Boas? Por exemplo, o Everton contigo. já prejudica o jogador. É um exagero isso aí, né? É um exagero, tem que deixar ele desenvolver o futebol dele com toda a tranquilidade, porque a comparação do momento prejudica o PP. E até porque ele tem uma característica diferente, ele não tem nada a ver com o Everton. Primeiro né? tem que dar segurança para ele, e isso o Renato sabe fazer muito bem. O PP foi uma alternativa boa nesse jogo. E lá na frente, Boas, o que tu pensa nele quando tiver o time da Libertadores, que é a principal competição desse primeiro semestre? Eu penso nele como uma boa alternativa. Para jogo fora, que ele é veloz, para contra-ataque? Uma boa alternativa para contra-ataque, e aqui também.
dentro da arena. É um jogador promissor, mas a comparação deve ser desfeita, pelo menos por agora. E o Marinho, Boaz, o que o Grêmio, o torcedor do Grêmio, acabou aquele negócio, ele falou do Flamengo, ele é meio falador mesmo, mas ele não fez por mal, acho que ele é o jeito do Marinho, foi perdoado pelo Renato, o capitão do jogo, que foi o Marcelo Oliveira, também perdoou, acabou esse negócio do Marinho, que o Flamengo, ele tá no Grêmio, já fez gol, claro. E é uma opção boa também, né? Ele agora tem que demonstrar por que ele foi contratado pelo Grêmio, né? As oportunidades estão surgindo, vai caber ao Marinho corresponder plenamente. A gente não pode ficar apenas com o que ele fez lá, o bonito gol, por sinal, diante do Novo Hamburgo. Ele vai precisar de muito mais, porque o Grêmio, quando o trouxe, esperava algo como o Marinho, como rompedor de linhas e tudo mais. Ele não conseguiu ter uma temporada boa no ano passado, de meio para o fim de temporada. Vamos ver agora com essa pré-temporada, com o Renato estabelecendo uma confiança dele, uma relação, que o Marinho consiga desenvolver um futebol, pelo menos ali nota 7, 8, né? Já ajuda bastante, né? Pô, nota o Marinho, 7 ajuda ele muito. é parecido essa questão do que a gente tá falando do PP. Quando ele pintou no Internacional, ele veio do Fluminense, tinha um vídeo do Marinho que, mas cara, é um gênio vindo pro Inter, olha quantos dribles. Aí se criou uma expectativa de um cara genial, não vingou no Inter, teve que rodar, aí no Vitória, que ele acaba se destacando. E volta pro Grêmio agora, podendo ter uma chance mais amadurecido, né? Sem dúvida, no Vitória foi o grande momento dele. Olha só, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, Boaz. Nós vamos invadir o toque de bola falando sobre categorias de base. Vamos ouvir o que eles estão debatendo nesse momento. Mas tem a folha 16, aí ele tem que fazer uma segunda folha que é 17 para ele sair da Série B e ele tinha que fazer uma folha para retornar. Só que, senhores, na minha modestíssima opinião, nós não estamos falando do Águia Verde lá na Restinga, nem do Abolição. Nós estamos falando do Esporte Clube Internacional. Não existe como tu pegar só o profissional. Tu pega sabendo que tu vai ter os problemas do profissional e também da base. Sim, mas agora é a hora de... Mas chega de falar em reconstrução. Não. O discurso de reconstrução acabou. Não, isso acabou. Vocês não me entenderam. Num ano se falou em reconstrução, no outro era porque estava na Série B, no outro era porque não sei o quê. Não, peraí, chegou. O Internacional tem a Libertadores, agora talvez vai dar para olhar a base, mas o Internacional não é um todo. Agora o Inter está estruturado e já resolvido uma série de problemas que o Amarante sabe e pode direcionar os olhos para aquilo tudo que também foi feito errado antes, porque se nós formos... Há 3 anos, parem um pouquinho só. Eu concordo com o Paulete, não precisa tanto tempo. Se nós formos cavocar nos anos anteriores, até na base, tem bronca também. Mas, Claudião, aí é uma outra Eu estou dizendo. Então agora é a hora de limpar a área. Vamos limpar. Estão limpando o lado diretivo, o lado de conselheiro e vai limpar o resto. Mas isso é uma outra coisa. Mas não adianta. Hoje em dia se pegou uma coisa que parece que tudo que aconteceu no Internacional, olha, eu acho que foi culpa da imprensa. Porque ninguém tem culpa, o presidente não tem culpa, o dirigente não tem culpa, o jogador não tem culpa, torcedor não tem culpa. Bagé, não é isso, eu não disse isso. Mas o contexto que nós estamos falando é outro. Não tem nada a ver com quem roubou, que o Ministério Público está dizendo. Eu não estou falando nada disso. Nós estamos falando que em determinado momento se pegou o Internacional e não se olhou para a base. Eu estou dizendo que... eu não podia olhar para a base porque eu tinha que olhar primeiro na Série B. Não, os primeiros 2 anos tinha que olhar para a Série B e se manter na Série A. Agora tem tempo já, com o clube estruturado, já numa competição nacional, numa competição internacional. Agora tá. É uma das maiores dívidas do país. Que estrutura. Mas se a dívida estiver sob controle, me serve. A dívida sob controle. A do Inter não está sob controle? O Sonda outro dia não teve que fazer uma... Não, são coisas diferentes. Não. Assim, ó, o orçamento do Internacional, que vai ser o orçamento... Mas o Inter não ia ficar fora do balanço. O balanço do Inter de 2018 vai ser avaliado em março agora pelo Conselho Fiscal e pelos conselheiros. Mas ele não ficaria fora do Profut se não tivesse esse perdão de dívida do Sonda? Bom, isso foi um ajuste que foi feito, tá? Para que não ficasse se fora não do Profut. Se não houvesse... se isso está sendo feito dessa maneira, eu não concordo que esteja estruturado. Não. Ô, Bagé. É que o Profut, todos os clubes que aderiram ao Profut tinham uma responsabilidade de atingir o percentual. Esse ano agora de 2019, que é avaliado em 2020, em março de 2020, nós temos que ter um déficit no máximo de 5%. Ô, Bagé. E aí interfere os 25 milhões que foram perdoados. Não, mas óbvio, só que a perdão dos 25%... nós estamos lá nos donos da bola. Diga, Caco, é que a gente estava no fervor do debate. Eu vi que o calor tá grande aí, mas o trabalho, queria botar uma pimenta aí também, o trabalho não é mais...
O trabalho não é, mas concordando com o Claudião, o trabalho não é de categoria de base a longo prazo, e primeiro o time profissional e depois a categoria de base? Não é isso, Caco. Caco, não é esse o ponto. O contexto era outro. O contexto não é esse, Caco. O contexto é que o Internacional, ele pode gerir a categoria de base paralelo ao profissional. Tu não precisa manter 300 jogadores por 3 anos se tu sabes que aquilo ali, tu tá botando dinheiro pelo ralo. E enquanto isso, tu trata o profissional. Alguém falou aqui que deveria ter um vice-presidente para tratar da base. Esse vice-presidente já teria corrigido isso. Esse é o contexto. O contexto não é... o Cláudio tem razão no que ele fala na questão futebol profissional, que receba sempre a atenção primeira. Mas a categoria de base poderia sim ter sido avaliada em paralelo. O que eu bato... É que o clube é um todo, né? O que eu bato é que deve existir um planejamento para que a categoria de base passe a ter o ciclo produtivo anualmente. O Grêmio, que está sendo tão decantado, ele começou há 10 anos a se organizar na base. Está dando resultado dos últimos 3. Que antes não dava, não. Tá legal, olha aí, E o debate agora tá nós bom, temos o Papo essa de Bola tá condição, debatendo, tá legal o muito negócio. bom. É muito boa essa discussão da questão da categoria de base. Boas, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar mais do jogo do Internacional de amanhã e do Grêmio que enfrenta a equipe do Aimoré em São Leopoldo. Já já a gente volta. Amanhã o Internacional enfrenta o Pelotas no Beira-Rio e tem o reencontro do torcedor com velhos conhecidos, mas também é oportunidade para ver novos contratados, como o Neilton, por exemplo. Quem olha ele assim até pode dizer que lembra o craque Neymar, mas é muito mais a fisionomia que o futebol. Uma comparação exagerada que até prejudicou o atacante Neilton no início da carreira no Santos. Já deixei essa comparação de lado, a galera também já deixaram e tô sendo agora conhecido como Neilton. Mas a fase agora é outra, aos 24 anos, cheio de expectativa desde que chegou ao Inter. Procurando dar o meu melhor, fazer gols, ajudando a equipe também, independente de fazer gol ou não dentro de campo ali, correr, me dedicar pela camisa do Inter. No ano passado, Neilton voltou a marcar gols e se destacar no Vitória da Bahia. Marcou 21 na temporada e até foi carrasco do Inter na eliminação da Copa do Brasil. Ele estreou no segundo tempo no lugar de Sarrafiore contra o São Luís. E logo mostrou no Inter que gosta de partir para cima dos adversários. Quando o Neilton jogar ali, é para acontecer o que aconteceu. Ele começou a ter o drible, ele começou a cavar faltas, ele começou a trazer o lateral, fazer ultrapassagem. Então quando ele jogar ali, é essa a movimentação e esse é o objetivo. Ainda sem lugar no time titular, pode ser uma alternativa no banco para Patrick na primeira partida do Beira-Rio, nesta quinta-feira contra o Pelotas. É importante também ter peças para repor, peças para nos ajudar. Então como eu disse, continuar o trabalho, quem chegou se incorporar o mais rápido possível no espírito do grupo. Mas Odair deve colocar força máxima. As únicas mudanças em relação ao time do final do ano passado são o lateral Bruno, já que Zeca está machucado, e Potker no lugar de Leandro Damião. Patrick valoriza o padrão de jogo e a disputa do gauchão. A gente já tem um padrãozinho de jogo, né? Já tem um entrosamento, então continuar fazendo o que a gente vem fazendo. Eu acho que a gente se preparou bem e entrar em campo quinta-feira para fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. Tá chegando a hora do torcedor colorado conferir de perto as promessas como Sarrafiore, as novidades como Neilton e matar a saudade de velhos conhecidos como Rafael Sobis, D'Alessandro e Nico Lopes. Já já o Sérgio Boas vai comentar aqui o que espera do Internacional para o jogo de amanhã contra o Pelotas no Beira-Rio. Mas você está tendo mais disposição para os momentos a dois, meu amigo? Ativo para ficar na ativa sempre, não é mesmo, Rafael? Tudo isso bem, mesmo, cara? Caco, tudo bem, tudo certo. E a pergunta é a seguinte, você está feliz com o seu desempenho sexual? Pois tenha pique, vontade, desejo para os momentos a dois, momentos de amor com o Ativo, que é um estimulante que age rápido e por vários dias no seu organismo.
organismo. Não é remédio, não tem contraindicação, indicado para homens de todas as idades, 20, 30, 40, 80 anos. Aproveita a semana da quinzena. Olha aí que barbada. Quinzena maluca, descontaço nos pacotes promocionais. E se você tem mais de 60 anos, presta atenção, ganha mais desconto ainda na Central. Primeiro pagamento só lá em março, hein? A gente está em janeiro, primeiro pagamento só em março. E é como a gente sempre fala aqui, entrega grátis e sigilosa para todo o estado. O telefone está na tela, 0800 601 0700. Caco, o pessoal me pergunta se funciona ou não. Essa caixinha, meu amigo, é mágica. E natural, não tem contraindicação. Exatamente. 60% das ligações para a Central são de recompra. Pessoal que já usou e está voltando a comprar. E está aprovando, Exatamente. Né? Então ligue agora 0800 601 0700. É ativo, você é ativo na Ativa sempre. Obrigado, Rafael. Obrigado. Olha só, Sérgio Boas e o Neilton, hein? Falar em ativo, oportunidade, é outro que teve comparação no início da carreira, né, Boas? E muito infeliz, logo com o Neymar, né? Isso aí foi uma grande infelicidade. Muitas vezes, todos nós da imprensa cometemos esse pecado que acaba acarretando em muitos problemas para os jogadores. Foi o caso do Neilton, também recentemente do Gabigol, que depois conseguiu dar a volta por cima, mas especificamente sobre o Neilton, tem apenas 24 anos. É a grande oportunidade que ele tem de provar que é um jogador de clube grande, porque nos outros clubes grandes, de origem o Santos, ele não foi bem, Cruzeiro e o Botafogo, com todo respeito, o Botafogo tem lá suas dificuldades, a gente respeita toda a tradição do Botafogo, mas ele já não pode ser, no contexto de um grande clube, ele já não pode ser colocado no futebol brasileiro. Então, Neilton, no Internacional, tem a grande oportunidade da carreira. E tem tudo para dar certo. E esses jogadores, às vezes, amadurecem mais tarde. E 24 anos ainda é muito cedo, né? Ele já tem bastante rodagem. Mas ele entrou muito bem contra o São Luís. Ele tinha um pouquinho mais, né, de idade, uns 26. Ele entrou muito bem, ele abre defesas, ele é um jogador que vai para cima. 25, acho que ele tem. Eu vi 24, hoje a ficha, Bom, enfim. 25, mas enfim, é por aí. Isso aí é novo, né? É por aí, é bem jovem, é um jogador insinuante que vai parte para cima dos adversários. E o Internacional tem aí outras novidades, podendo ter o Sobis, outros jogadores, mas o Patrick, que é o titular, não estava bem no ano passado, mas no início de ano, com o preparo físico, ele sempre foi um jogador importante, tanto ele como o Potker, no início do ano, foram os caras que voaram no Inter. O Patrick, a gente tem que fazer justiça a ele, ele teve uma queda de rendimento, mas foi por pouco tempo, né? Ele conseguiu uma arrancada muito boa e a manteve durante boa parte do Campeonato Brasileiro, conduzindo juntamente com o grupo internacional aquela campanha muito boa que culminou com o 3º lugar. Depois houve sim uma queda de rendimento, mas a gente tem que considerá-la natural. Agora, esse ano é o ano diferente, é o ano em que o presidente já disse que será o ano dos títulos do Internacional. Então, os jogadores têm que estar cientes de que a responsabilidade aumenta muito mais. A favor do Patrick, a gente está vendo muitos gols e jogadas dele, ele tem muito recurso. Fisicamente, ele foi muito bem no ano passado, tanto que ele é o jogador que mais atuou pelo Internacional. E aí veio o desgaste lá no final. O Inter teve que usar ele de tão bem que ele estava. E no final, ele acabou sentindo, né? E fisicamente, quando o jogador não tem condições, acaba complicando, né? Ele é um jogador muito, muito inteligente, tanto ele consegue dar uma velocidade legal, chega à frente, né, conclui bem. E eu vejo o Patrick com uma peça importante no esquema do Odair Hellmann. O Odair tem todos os méritos de ter conduzido esse jogador a uma condição muito boa, né? Deu a confiança a ele, conseguiu colocá-lo num esquema muito bom. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Muda alguma coisa o fato dele estar ainda no time e ter o Potker agora, se começar o jogo, tudo indica, mais centralizado no lugar do Damião, ou o Patrick fica na mesma? E às vezes se fala, ele com o D'Alessandro, ou é um ou é outro. O que tu tem a dizer a respeito disso? Eu penso assim, tem que jogar, tem que acomodar todos os melhores. Eu também sou assim, os melhores tem que jogar. Bom, o D'Alessandro é indiscutível. O D'Alessandro é indiscutível porque é diferenciado. No início do ano foi o contrário, né? O D'Alessandro entrou num ritmo menor e eu sempre defendia isso, né? O D'Alessandro tinha que ter sido titular desde o início, mas é porque a questão física acabou complicando o D'Alessandro. Falar nisso, os jogadores do Internacional estão voltando, tem treinamento, e Marcelo Salzano tem também descontração nos treinos, filhos de jogadores, sempre já aproveitando, pensando no futuro, até que quem sabe não serão jogadores também, né, Salzano?
Exatamente, Caco. O Inter demonstra, ser um clube muito unido dentro e fora de campo. Isto porque os filhos, tanto do atacante Nico Lopes e também do volante Edenilson, eles estavam lá batendo bola no gramado do CT Parque Gigante. A gente vê aí os meninos correndo, comemorando os gols. Aí o filho do Nico Lopes, o Edenilson também batendo pênaltis. E o Internacional que tem, né? E foi destacado bastante, tanto por direção, jogadores e comissão técnica, como também essa união do grupo que levou, por exemplo, essa grande campanha no Campeonato Brasileiro e também o retorno à Libertadores da América. Caco. Legal, Marcelo Salzano, de volta daqui a pouco, depois do intervalo, falamos mais da dupla Grenal, o Gauchão tá a 1000, tem jogo do Grêmio hoje e o Internacional amanhã. Enquanto a equipe reserva do Grêmio enfrenta o Aimoré e São Leopoldo, o time titular faz jogos, treinos, treinamentos, e nisso o Everton acabou falando depois de um jogo-treino contra a equipe do Cruzeiro. Marcelo Salzano, voltamos à Central Bandeirantes do Esporte. O que disse o Everton nessa entrevista de importante, nesse preparativo aí do time titular que está paralelamente trabalhando com o Renato, Salzano? Pois é, Caco, o mais importante da entrevista do atacante Everton foi sobre as sondagens do futebol europeu. Se especulou muito também o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, que poderia fazer uma proposta oficial ao Grêmio para tirar o atacante da seleção brasileira do tricolor. E o Everton fala justamente sobre isso, sobre as sondagens do futebol europeu. Acho que não passou de um mal-entendido que já foi resolvido ali. E como eu falei, né, pretendo dar muitas alegrias ainda pro torcedor gremista. Tenho mais 4 anos de contrato ainda, né, e pretendo cumpri-lo. Acho que foi bom, né, ajudou para movimentar um pouco nesse primeiro trabalho, digamos assim, um pouco mais forte, né. Esse jogo-treino, a gente sente um pouco ainda de dificuldade, mudou algumas peças ali, a gente sabe que o entrosamento não vai continuar o mesmo, mas a gente está trabalhando aí. Acho que por isso o professor decidiu deixar um pouco mais, a gente tendo mais tempo de trabalho, né? Acho que para ganhar esse entrosamento e um preparo físico melhor. O Everton uma hora vai sair, Boas, mas ainda bem que não é agora, né? A janela perigosa é do meio do ano. Perigosa até ali para o clube pode ser muito bom, que forra os cofres, né? O torcedor aqui não gosta de perder um grande jogador como o Everton, mas agora está garantido que ele fica, né? Boas, nós tivemos um episódio do avião desaparecido, né? A gente vai comentar, estava falando um pouco mais do Everton, mas tem um episódio dramático, né? Do Emiliano Salas, um argentino, né? E o avião desaparecido. E tem um áudio, a gente vai reproduzir agora, claro, o áudio com o vídeo, mas o vídeo não é dele, de dentro do avião, pouco antes da notícia do desaparecimento, ele mandando para os colegas. Vamos acompanhar aí. Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. En 1 hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Qué miedo que tengo. É impressionante, né? Dramático mesmo, né? Porque como é um voo em cima do Canal da Mancha, certamente um voo baixo de um avião pequeno, o sinal de celular era tranquilo. E ele sentiu que havia alguma coisa com o avião, mas eu estava lendo agora, Boas, parece que existem possibilidades, porque havia um bote dentro do avião, e que eles poderiam ter, de repente, forçado um pouso em algum lugar e ter entrado num bote, ou até em algum território ali perto, tentar aterrissar e sem comunicação, porque é avião pequeno, não é avião de carreira grande, né? Ele estava saindo do Nantes para o Cardiff da Inglaterra. Né? É impressionante o que está colocado aí. Estou aqui em cima, se 1 hora e meia não tiver notícias minhas, não sei se vão mandar alguém. Estou com medo, né? Que medo que tenho. E foi uma coisa meio tranquila, né? Muito chocante. É uma coisa tranquila, meio... Geralmente o cara poderia estar gritando, assustado. Ele estava... Acho que estava... Será que o Elias vem para o Inter, hein? Pois é, o Elias vem ou não vem para o Inter, Marcelo Salzano? Vamos de imediato, Caco, chamar o presidente Sérgio Sete Câmara falando desse interesse do Inter no Elias. A questão de interesse por jogadores do Atlético é normal, a gente recebe sondagens, mas o Elias tem contrato em vigor até o dia 30 de janeiro de 2020. O jogador interessa, obviamente, a outros clubes, mas
como eu disse, vai cumprir o seu contrato aqui. Isso não impede que a gente possa oportunamente também estar sentando lá com seus procuradores e negociando até uma prorrogação desse contrato. O que importa dizer é que o Elias vai permanecer aqui no Atlético nessa temporada de 2019 e tenho certeza que vai nos ajudar aí a ter uma campanha vitoriosa. Eu, se fosse o Inter, já desistia, ele já marcou até gol pelo Galo, né? Agora, se Pois é, tem mas negócio, é uma boa. o pai dele está indignado com a situação, né? Até porque o presidente Sérgio Sete Câmara marcou a reunião e não compareceu. Né? E o Inter já ofereceu um contrato de 2 anos para ele. Acertou-se financeiramente um contrato de 2 anos. E jogador, Caco, jogador insatisfeito, força a barra para sair, né? Claro que no ar, na rádio, nas entrevistas, ele vai falar a favor do Atlético, porque ele não vai dizer isso no ar, mas fora do ar, certamente ele está muito afim de trocar de clube e, de repente, é uma boa chance para o Internacional. O Atlético tem 2 situações, a do Elias e também do Luan, que está sofrendo a pressão do Corinthians, né? O Corinthians agora está com um novo patrocinador e está em cima do Atlético Mineiro, né? Vamos ver, o Elias é uma peça que o Odair gostaria de contar muito pela experiência dele, pela qualidade que ele tem. Legal, amanhã a gente está de volta, 1h20 tem Miss Rio Grande do Sul, Be Emotion. Tchau para vocês, vamos lá, Boas.